que Deus é o seu Pai. E talvez você olhe para essa conversa e você diga: Samuel, sinceramente você acha que é necessário uma pregação sobre isso? E eu digo para você que sim, porque sinceramente, irmãos, a maneira que você vê a Deus vai afetar diretamente a forma com que você se relaciona com Ele. Samuel, eu não estou entendendo. Eu vou desenhar para você, se preocupe não, que eu estou com paciência hoje. Diga glória a Deus. Que eu nem sou muito paciente, mas hoje eu estou para poder explicar para você com paciência que você precisa entender que não adianta você ter uma visão deturpada ou parcial da grandeza de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter a visão que Deus quer que você tenha. Eu, queridos, quando alguém me chama de Pastor Samuel ou Pastor Samuel Wagner, eu amo, eu entendo o carinho das pessoas, eu fico feliz, porque é a forma que as pessoas me conhecem. Às vezes eu estou andando no shopping, e aí do nada alguém grita: Samuel Wagner. Aí quando grita, eu já viro e eu já sei que é seguidor de rede social. Por quê? Porque no Instagram, meu nome é Samuel_Wagner. Então, quem me conhece do Instagram, me chama pelo nome composto: Samuel Wagner, Samuel Wagner. Aí eu já viro sabendo que não é uma pessoa íntima, porque quem é íntimo meu, quem tem acesso ao meu coração, quem tem acesso à mesa, meus amigos próximos, que quando me chamam de forma íntima, fazem eu me sentir amado, são os que quando me vê e fala: Samuca. Eu já estou vendo que depois de hoje a igreja vai toda querer me chamar de Samuca, aleluia. Mas enfim, se a gente for desenvolver essa intimidade, glória a Deus por isso. Mas o fato é que eu, ano passado, irmãos, eu nem exponho tanto isso, mas até em uma pregação ou duas eu falei que eu passei por um processo de burnout no mês de agosto e no mês de setembro, de tanta dor emocional que eu enfrentei, por pressões, por pesos, pela correria, pela rotina, e eu precisei me cuidar em agosto e setembro. Vocês nem perceberam, porque o pastor, ele tem, não diria esse dom, porque isso não é bonito de se falar, mas nós pastores, a gente tem muito essa mania de se revestir de uma armadura, subir nesse púlpito cheio do poder de Deus. Só Deus sabe as lutas que a gente está enfrentando, e assim foi agosto e setembro, porque aonde eu ia, o pessoal, como aqui mesmo em Alphaville, Pastor Samuel, Samuel Wagner. E aí eu comecei meio que me sentir um tanto quanto, não pressionado, entendo o que eu quero dizer, mas eu me senti em sensação de fuga direto. Por quê? Porque quando as pessoas te chamam só pelo que você faz, quando as pessoas te chamam só por um título, você corre o risco de esquecer que de trás daquele título existe um ser humano. E aí o que é que eu fiz? Depois de pedir ajuda ao Espírito Santo, depois de pedir ajuda a amigos que trabalham como psicólogos, de cuidar da minha química também, para poder eu dar uma descansada, uma desacelerada, o que é que eu fiz? Corri para Fortaleza, corri para perto da minha família. Para quê? Para lembrar que eu sou um ser humano. E quando eu cheguei lá no meu aniversário, era todo mundo: Samuca, Samuca, vem cá, Samuca, vamos almoçar na minha casa, Samuca, vamos fazer isso. E por que eu estou dando essa introdução que nem estava no script? Essas lágrimas aqui era só para o final, já começou. Mas por que eu estou dando esse entendimento? Para dizer para você que se eu, ser humano, fico pressionado de ser sempre chamado, e eu entendo, eu não estou dizendo que é errado chamar o seu pastor de pastor, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não sou só pastor, e assim também é Deus. Deus não é só o teu rei, Deus não é só o socorro que você procura na hora da angústia, Deus não é só o apagador dos seus incêndios, Deus não é só o milagreiro, o provedor. O nome que Deus quer ouvir você chamar Ele é o nome de Pai. Deus entende que existe com você e Ele um relacionamento, quando você não chama Ele só pelo que Ele faz, quando você chama Ele por quem Ele é. Você está conseguindo entender? Então hoje Deus te trouxe esse lugar para corrigir a tua visão de Deus. E quando você corrigir isso,
ou quando você crescer nisso, você vai ver o quanto você vai se tornar ainda mais forte, ainda mais íntimo e ainda mais confiante no amor de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque pensa comigo, se Deus para você é apenas o seu rei, o máximo que você vai se sentir é como um súdito dele. Se Deus é o teu rei, se Deus é o teu patrão, porque infelizmente a religião faz muito isso com a gente. A religião prega muito esse relacionamento entre o vaso de Deus e o oleiro, tratando as pessoas pelos dons, pelo serviço, pelo voluntariado. E aí tem gente que acha que Deus é só o seu rei, que você está aqui só para servir ao rei. E se você vê Deus só como esse rei, como esse patrão para quem você trabalha, você corre o risco de estar vivendo com Deus uma relação de utilidade, que Deus só te ama enquanto você faz algo para Ele. Quantas pessoas que estão aqui essa noite têm traumas emocionais porque foram rejeitados e hoje tentam agradar todo mundo, não porque é algo natural, mas porque aprenderam que as pessoas só vão querer estar perto dela se ela estiver servindo 24 horas. E aí muitas vezes a gente faz coisas que nós nem precisávamos fazer, só para poder manter um relacionamento. Deus já está falando aqui hoje. Você que é voluntário dessa casa, eu quero louvar a Deus pela sua vida, mas eu quero dizer que você não é amado porque você está de pé aí servindo. Você é amado porque você é filho do Deus Altíssimo, e esse servir é o transbordar da sua vida com Deus. Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama por quem você é. É por isso que quando você é curado espiritualmente, você entende que quando você vai se apresentar, você não precisa ficar dando as suas referências. Sabe quando é que a gente percebe claramente que alguém tem um problema enorme de identidade? É quando você vai cumprimentar a pessoa e você fala: tudo bom, fulano? Como é teu nome? João. Aí você cumprimenta: oi, tudo bom, João? Aí o cara com um buraco na alma, que coloca 1000 coisas para poder preencher, ele abre a boca e fala: João não, doutor João. Diga misericórdia. Gente que tem necessidade de colocar um título, ou gente que senta numa mesa, irmão, isso é terrível. Você quer perceber uma pessoa que não está bem emocionalmente, espiritualmente? É quando ela senta na mesa e ela tem a necessidade de ficar falando o que é que ela está fazendo, a necessidade de ficar dando satisfação dos números. Você sabe quem eu sou, você sabe o que eu estou fazendo, você sabe quanto eu ganho. Deixa eu te dizer, você não precisa viver essa relação com Deus. Deus hoje quer te curar, porque Deus está dizendo para você: eu sou o rei. Na verdade eu não sou o rei, eu sou o rei dos reis, mas para você eu prefiro ser pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que você precisa entender? Que se você vê Deus só como rei, você vai viver uma vida e uma relação com Deus de utilidade. É tanto que tem gente que vai trabalhar para Deus, na verdade, com esse sentimento de funcionário. E deixa eu te dizer, funcionário gospel trabalha para Deus por um salário. Já filho de Deus trabalha com Deus, sabendo que tem uma herança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O teu entendimento muda completamente. Então você não pode ver só Deus como rei. Sabe outro tipo de visão que muita gente tem de Deus? Tem muita gente que vê Deus como um juiz. A religião prega muito isso também. E Ele é juiz, Ele vai nos julgar, mas Ele não é só isso. E você não precisa ter esse medo de Deus. Tem gente que está na igreja, buscando a Deus, aceitou Jesus, está vindo para o culto, mas sente um peso de culpa, porque acha que Deus está 24 horas como um juiz, com uma lupa, procurando o teu pecado para te condenar e para te jogar no inferno. E deixa eu te dizer, se você se relacionar com Deus como um juiz, você vai se sentir como um réu, e você vai viver uma relação de medo com Deus. E isso não vai permitir que você cresça espiritualmente. É por isso que tem muita gente que se desvia, se afasta do evangelho, some da igreja. Por quê? Porque olha para si mesmo e fala: eu ainda luto com muitos pecados, eu não sirvo para ser crente. E Deus está aqui dizendo essa noite: eu conheço cada um dos seus pecados, e eu tenho visto o quanto você tem me buscado e pedido a ajuda do meu Espírito Santo para se libertar de cada um deles. E eu estou aqui para te falar que ainda que qualquer homem da terra, até um pastor, desistisse de você, eu
eu não desisto de você, porque eu não sou só seu pastor, eu sou o seu pai, e um pai nunca abre mão de um filho. Aleluia, louvado seja Deus. Você não está aqui para viver uma religião, você está aqui para viver um relacionamento. Você é filho de Deus. Quem é filha de Deus, dá glória a Deus aqui. Quem é filho de Deus, dá aleluia aqui. É isso que você é. Tem gente que vê Deus, sabe como? É o que eu acabei de falar, como o seu socorro. Tem gente que vem para a igreja, irmão, e não dá nem boa noite para o Espírito Santo. Tem gente que já vem no culto, e quando encontra a amiga no caminho fala: ei mulher, glória a Deus que te veio para essa terça profética, né? Eu amo esse culto. E aí a outra vira e fala assim: pois é mulher, eu estou precisando muito clamar a Deus, e eu vim aqui hoje buscar meu milagre. E deixa eu te dizer, não é errado você vir à igreja clamar por um milagre, mas é errado você vir à igreja só atrás de um milagre. Porque Deus não é um objeto de consumo, e o poder dele não é algo que ele quer dispensar só para suprir uma necessidade sua. Deus não é só seu provedor, Deus não é só quem te cura, Deus não é só quem abre as portas para você. Ele faz tudo isso, mas ele faz tudo isso por um motivo, porque ele é o seu pai. Ele não te alimenta porque você está clamando: Senhor, bota comida na minha boca, Senhor, bota comida na minha boca. Não, ele é zeloso, ele sabe que você precisa. Então como pai, ele vai cuidar de você. Então se você tiver essa relação com Deus, apenas uma relação de necessidade de milagre, você vai ter com Deus uma relação de consumo. Mas se você tem com Deus uma relação de pai, se você vê Deus como um pai, meu irmão, tudo vai mudar na tua vida espiritual. Tudo vai mudar. Você vai ser menos ansioso, você vai ser menos atribulado. Na tua oração, você vai gastar mais tempo adorando a Deus do que pedindo as coisas. Sabe por quê? Porque você sabe que Ele é o seu pai. E um pai, não estou dizendo um pai ruim, um pai bom, ele sabe cuidar dos seus filhos. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu falo para que em nome de Jesus hoje a igreja possa ter esse entendimento de que o Deus que nós servimos aqui hoje, o Deus dessa igreja, o Deus dessa multidão, não te vê como multidão. Eu estou olhando aqui de cima, e daqui de cima eu vejo 4.000, 5.000 pessoas. Eu não tenho como saber o nome de cada um de vocês, mas deixa eu te dizer, Deus conhece você pelo nome. A Bíblia diz que Deus tem contado cada fio de cabelo da sua cabeça. E você que é calvo, se sinta mais amado, porque Deus tem que recontar todo dia. Ou seja, meu amigo, é muito amor. Oh Deus zeloso, oh Deus cuidadoso, é um Deus que conhece você. Irmão, eu declaro que essa noite Deus vai fazer algo tão profundo nos nossos corações, que a gente vai sair desse lugar entendendo, não o nosso lugar de funcionários do reino, não o nosso lugar de trabalhadores de Deus, não o nosso lugar de pessoas que serão julgadas por Ele, mas o lugar de filhos e filhas de Deus. Sabe, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre a seguinte realidade: que toda religião apresenta um Deus. E guarda essa frase que eu vou falar agora. Se você quiser anotar, eu sei que tem gente que gosta de anotar as frases, os versículos do culto. Essa é uma para você anotar. Guarde isso para você ensinar para qualquer pessoa. Quando você for chamar alguém para vir para a igreja, a pessoa talvez vai falar: qual é a diferença da sua igreja para as outras igrejas? Qual é a diferença da sua religião das outras religiões? Eu vou te dar a maior diferença. Sabe qual é a maior diferença? É que todas as religiões te apresentam um Deus, mas só nós cristãos temos um Pai. Toda religião treme diante dos seus deuses, mas nós cristãos não. Nós estamos felizes, porque o nosso Deus, em vez de ficar num lugar de glória, cuspindo na gente e zombando da gente, Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para nos resgatar, para cuidar das nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. Mas se você não está convencido ainda, olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Eu preciso ler alguns versículos com vocês. Quem está vivo aí, diga amém.
Quem trouxe a boca, diga glória a Deus. Olha o que aqui diz a palavra em Romanos 8, 14 e 17. Eu quero que você entenda que a gente chamar Deus de Pai e a gente se relacionar com Deus como nosso Pai, isso aí não é produto da sua carência, não. Isso é o desejo de Deus. Por isso que eu fiz questão de dar para você esse entendimento, que Deus quer ser chamado por aquilo que de fato te conecta com Ele. E olha o que aqui o escritor de Romanos, Paulo, falou: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Samuel, que nome é esse Abba? Que vez por outra eu vejo uns crentes doidos, quando vai falar de Deus, Abba, Abba, Abba. Tem gente que não sabe o que é Abba. Abba é uma expressão, irmãos, hebraica, que é a expressão que as criancinhas usam para se dirigir ao seu pai. Abba significa papai, paizinho. Ou seja, o escritor de Romanos, ele fez questão de falar que nós recebemos um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Igual essa canção que a gente cantou agora: te amo, meu papai. Respeita a minha voz. E olha o que a palavra de Deus diz: que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Achou pouco? Coloca aí 2 Coríntios 6,18. 2 Coríntios 6,18 está escrito, Deus dizendo: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas o principal versículo de todos, de centenas que eu teria para falar sobre o quanto Deus ama ser o nosso pai, são os versículos pelo qual o próprio Jesus falou, que estão em Mateus capítulo de número 6, do versículo 6 a 9. Mateus capítulo de número 6, dos versículos 6 a 9. Olha o que é que diz a palavra de Deus: mas quando você orar, Jesus dizendo, ele falou: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu juiz. É assim que está escrito? E ore ao seu provedor. É assim que está escrito? E ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu, que o vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu. E aí começa a oração do Pai Nosso. Irmão, em 3 versículos Jesus repetiu Pai 5 vezes, para que eu e você possamos entender que a tua relação com Deus muda completamente quando você se torna filho de Deus. Samuel, e na sua opinião, por que tem pessoas que têm dificuldade de acessar esse nível com Deus, esse nível da paternidade? E aí é onde nós encontramos o maior problema, não só da igreja, mas o maior problema do mundo, e o maior problema do Brasil. Todos os grandes, maiores problemas, e essa pregação talvez seja uma pregação reveladora para algumas pessoas, porque se você não sabe, os grandes, maiores problemas da vida de todo ser humano não é falta de dinheiro, não é falta de sucesso profissional, não é falta de namorado e de namorada. Sabe qual é o grande, maior problema de todo ser humano? A ausência de um pai. E isso, por incrível que pareça, não sou eu que estou dizendo, não é um pastor da igreja que está dizendo. Estatísticas no Brasil, estatísticas de empresas no Brasil, estatística do governo, dizem que o Brasil está cada vez mais órfão. São mais de 2.500.000 crianças, escuta isso, mais de 2.500.000 crianças no ano de 2023 não tiveram a alegria de ter o nome de um pai na sua certidão de nascimento.
2,5 milhões de crianças no Brasil nasceram em um lar tão desestruturado, de uma relação tão complicada, que o pai rejeitou de tal forma que não deu nem um nome para o filho. E eu sei que é muito delicado falar disso, porque eu sei que tem pessoas no meio dessa multidão que hoje o Espírito Santo está tocando na sua maior ferida, na sua maior dor, que você veio para esse culto profético achando que jamais ouviria uma palavra como essa, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: deixa eu tocar na ferida hoje, porque eu não toco para machucar, eu toco para curar. E eu estou aqui para dizer para você que não teve um pai terreno, que foi rejeitado por um pai, que por mais que esse nome pai é algo que é desconfortável para você, porque você nunca teve um pai presente, eu quero dizer que Deus vai curar essa ausência, porque Deus não quer ser chamado por você de tio, Deus não quer ser chamado por você de padrasto, Deus não quer ser chamado por você de rei, Deus quer ser chamado por você todos os dias de pai. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: deixa eu ser o seu pai. Existem 3 tipos de filhos que sofrem com a ausência paterna. Primeiro, são os filhos que não foram assumidos ou abandonados. Esses aí já nasceram sem saber nem o que é pai. E eu sei que tem mulheres aqui nessa multidão que também são mães solo, como hoje é chamado, que você é mãe e pai do seu filho. Mas eu quero dizer para você que é essa mãe solo, que você não pode alimentar no seu filho uma revolta contra o pai que abandonou. Pelo contrário, por maior dor que ele tem e que você também tem, a sua missão é dizer para ele: filho, ainda que o seu pai humano tenha te abandonado, não se preocupe não, a mamãe te ama, a mamãe está sempre aqui com você, e tanto a mamãe como você temos um pai eterno, que vai suprir a presença, que vai suprir o amor, que vai suprir as palavras e o cuidado que você precisa ter. Aí talvez você olhe e fale: Samuel, pois eu tive pai, só que mesmo tendo um pai, o meu pai estava dentro de casa, mas foi ausente. Que essa é a minha dor. Eu, Samuel, perdi meu pai com 17 anos de idade. E eu não vou entrar muito aqui, porque eu não quero transformar a pregação num testemunho longo, mas eu quero só me expor um pouco e dizer que eu tenho um irmão gêmeo e tenho uma irmã mais velha. E quando eu e o meu irmão nascemos há 37 anos atrás, não parece, mas eu tenho 37 anos. E quando eu e o meu irmão nascemos, foi um alvoroço tão grande na nossa família, porque você imagina, irmão, uma casa com gêmeos é um acontecimento, né? E quando eu e meu irmão nascemos, a gente já tinha uma irmã de 4 anos de idade, que é a Anne Graziele, que eu amo muito, talvez ela está até assistindo o culto. E a minha irmã tinha 4 anos quando a gente nasceu. E quando a gente nasceu, a nossa família é gigante. Além da minha mãe, eu tenho muita tia, é uma família grande. Só que quando a gente nasceu, todo mundo voou tanto em cima de mim e do meu irmão, que a minha irmã, de certa forma, talvez poderia se sentir um pouco rejeitada, vamos dizer assim. E sabe o que aconteceu? O meu pai, o nosso pai, de nós 3, colocou a minha irmã nos braços, e ele decidiu cuidar da minha irmã, no nível de zelo gigante, de modo que sempre ficou claro na nossa casa, que a minha irmã era a filha preferida do nosso pai. E eu e o meu irmão crescemos, sendo educados pelo nosso pai, sendo repreendidos, apanhando dele direto. O meu pai era comerciante, então ele passava o dia trabalhando, mas quando ele chegava em casa, ele era aquele que nos confrontava. Tanto que quando ele chegava, já começava a ficar um clima diferente em casa, porque a minha mãe ia lá falar:
os meninos fizeram isso. Aí, em vez de ele nos beijar, nos abraçar primeiro, sempre ele já vinha para brigar. E eu cresci nesse ambiente, que eu tinha o meu pai, mas eu não tinha esse amor, essa presença. E eu nem percebi a falta que isso me fazia, até eu começar a ir para a casa dos meus amigos. E quando eu ia para a casa dos meus amigos, eu via o pai deles dizendo: e aí, meu campeão, vamos com o papai. E eu achava tão lindo. E eu comecei a olhar e falei: por que meu pai não me trata assim? E aí foi quando eu comecei a perceber a ausência paterna. E esse é o caso dos órfãos de pais vivos, que quem sabe é o seu caso. Só que ainda tem um caso pior, o terceiro e último caso, que é o mais grave, que é o caso de que não é apenas sobre não ser assumido, e não é apenas sobre o pai ser ausente, mas é quando o pai, a figura de amor, de proteção, machuca o filho. E aí vem toda série de abusos, etc. Então, esses três classes de filhos, sinceramente, dificilmente conseguirão ter uma relação de Deus como pai saudável, se conscientemente não entrarem num processo de cura e entender que você não pode comparar o seu pai terreno com o seu pai eterno, e por isso você precisa ser curado. E hoje eu não estou aqui apenas com o propósito de falar para você que você tem que perdoar o seu pai. Não estou aqui só para isso, que é um fato. A Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe, se você quer viver longos dias e ser abençoado na terra. Então, se tem alguém aqui com mágoa do pai, hoje é dia de você pedir para o Espírito Santo ajuda para perdoá-lo, porque você vai perdoar o seu pai. Se eu falar para você 1000 motivos que você tem para perdoá-lo, talvez você venha contra-atacar com 1000 argumentos. Não, mas ele fez isso, não, mas ele fez aquilo. Mas eu quero dizer que não adianta você contra-argumentar. É Bíblia, você precisa perdoar. Até porque, não é querendo te convencer, mas infelizmente tem muitos pais que apenas reproduzem a ausência que também viveram, e por isso que não souberam ser pais. Inclusive, agora mesmo eu já quero perguntar: quem é pai aqui? Levanta a mão. Você que é homem e é pai, levanta a mão bem alto, você que é pai. Bem alto, levanta a mão bem alto, você que é pai. E eu quero junto com a igreja orar por cada pai que está aqui nesse lugar. E eu quero declarar que não é à toa que você está nesse culto hoje. Deus te trouxe hoje para lembrar para você a sua responsabilidade. Você não é apenas aquele que paga as contas dos seus filhos. Você não é apenas aquele que dá presentes aos seus filhos. Eu declaro que você vai ser um pai presente. Você vai ser um pai que ama. Você vai ser um pai que cuida. Você vai ser um pai que zela. Você vai ser um pai que aconselha. Você vai ser um pai que corrige, mas um pai que também perdoa. Você vai ser um pai que não vai dar só presentes, mas vai dar presença. Eu declaro junto com essa igreja essa noite, pelo poder do Espírito Santo, um renovo em relações de pais e filhos essa noite, porque a Bíblia diz que o último avivamento que viria sobre a terra seria um avivamento de paternidade. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu declaro essa noite que ausências paternas sejam curadas, e que pais que estavam reproduzindo uma criação de abuso, uma criação de mágoa, hoje vão sair desse lugar cheio de amor, dando para os seus filhos não apenas amor, presença e palavras, mas também destino. Que Deus abençoe cada pai que está aqui, cada pai que nos assiste e cada filho. Nós declaramos que você não vai ser um pai perfeito, porque perfeito só o Pai do céu, mas nós declaramos que você vai ser o melhor pai que os seus filhos poderiam ter, em nome de Jesus. Amém, amém. E a sua descendência celebra isso. Mas para encerrar, eu não quero deixar só esse clima de problema. Samuel, que problema que você está dando? Porque, irmão, sinceramente, isso aqui é uma pregação de domingo. Isso aqui não é nem uma pregação de terça profética, não. Porque isso aqui é uma pregação que todo mundo precisa ouvir. Sabe por quê? Porque quando você vai em uma penitenciária, escuta isso,
90% dos presos. Eu disse 90%. Quando foi feito pesquisas, sabe qual foi o maior motivo? E qual foi a situação que se repetia em 90% dos presos? A ausência paterna. Um traficante assumiu o lugar do pai. Um amigo envolvido com o que não presta. Então hoje eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui é muito sério. Mas eu não vim aqui só para trazer o desafio. Eu vim aqui trazer a solução. Quem quer a solução da paternidade no seu coração? Quem quer sair daqui com a certeza que o seu coração descansa em uma paternidade segura? Não ter pai gera milhares de problemas. Eu adotei até alguns. E eu tenho que correr, que eu quero acabar cedo. Mas só alguns problemas que uma ausência paterna faz na sua vida. E por que eu estou falando aqui? Porque tem gente que está aqui hoje colocando a culpa no diabo de tudo que você vive. E tem coisa que você está passando que não é o diabo que está fazendo, não. É o reflexo de uma ausência paterna. E você vai resolver não mandando o diabo sair da sua vida, mas pedindo para o Pai eterno assumir o lugar do pai terreno que faltou. E é isso que você vai viver essa noite. Você vai sair daqui seguro. Eu não estou aqui também falando mal dos pais, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou colocando aqui uma situação desafiadora. Eu sei que tem muitos aqui que tem pais maravilhosos. Glória a Deus por isso. Se sintam privilegiados. Se sintam uma privilegiada. Porque eu, Samuel, nunca tive inveja de ninguém. Eu nunca tive inveja de nada. Até hoje, irmão. É tanto que essa semana eu estava postando uma pregação da Camila Barros. E alguém foi lá e falou assim: eu acho tão bonito o jeito que você honra outros pastores, o jeito que você divulga outros pregadores, outros profetas. E eu falei: pois é, eu amo divulgar cantores, eu amo divulgar profetas, eu amo divulgar pregadores. Por quê? Porque eu não gosto de disputar. Não tem necessidade de eu falar mal de um pregador, de eu falar mal de um cantor. Claro que não. Eu tenho zero inveja. Eu sei que o que cada um carrega é único. Eu não penso que quando eu abro a porta para alguém, eu estou fechando para mim de jeito nenhum. As portas que são minhas e ninguém pode fechar. E é por isso que eu digo para você que está aqui hoje: abra portas para as pessoas, não feche. Seja saudável emocionalmente. Eu nunca tive inveja de pregador, de cantor, de rico, de nada. A única coisa que eu posso dizer para vocês, que gerou em mim a minha adolescência inteira um sentimento de inveja, era quando eu via um amigo que tinha um grande pai. E é por isso que eu, irmão, desenvolvi na época isso. Glória a Deus, eu já venho tratando isso há muitos anos. Eu estou até saudável. Eu acho que esse é até o motivo pelo qual Deus me fez pregar aqui hoje. Porque Deus falou: você está bem, agora pode pregar. Sabe por quê? Porque eu, lá em Fortaleza mesmo, tenho amigos meus que eu chamo de pai. Pastor Costa Neto, que foi meu pastor por 14 anos, eu sempre tive com ele uma relação de pai e filho. Por quê? Porque eu queria colocar ele para suprir a carência de um pai que eu não tive. Só que a gente também não pode fazer isso, porque nenhum outro ser humano pode suprir uma ausência. Só quem pode suprir é Deus. É o seu Pai eterno. E hoje eu vim a esse lugar declarar sobre a sua vida, que independente se você teve um pai ruim, um pai ausente, ou ainda que você tenha um pai bom, eu quero que você saia desse culto hoje entendendo que você tem um pai no céu, um pai eterno, um Deus que te chama de filho, um Deus que cuida de você, um Deus que zela pela sua vida, um Deus que tem algumas características como pai. E eu encerro com isso. Eu encerro te dizendo que primeiro, a primeira coisa que Deus vai te dar como teu pai é amor. Você vai ser pleno no amor de Deus sobre a sua vida. E pode parecer bobagem, mas tem uma coisa que eu e você precisamos: é ter clareza desse amor, para não ser carente. Que está cheio de menina com 14 anos querendo fugir de casa para casar, não porque entende que é um casamento, mas porque quer fugir de casa para poder colocar alguém para suprir o buraco. E eu declaro essa noite que aonde houver qualquer ausência, o Espírito Santo vai preencher, e Deus vai assumir esse lugar de pai, que Ele é seu, e você vai ser seguro no amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5:8: mas Deus demonstra o seu amor por nós,
sendo que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não te ama pelo que você faz, Deus não te ama pelo que você rende. É muito legal hoje em dia, as pessoas me veem aqui no púlpito dessa igreja, veem tanta coisa que eu tenho vivido com Deus, e hoje em dia as pessoas querem ser meus amigos, querem me tratar bem. Só que o ser humano às vezes ele é assim. O ser humano só te ama quando você tem algo a oferecer. Deus não. A Bíblia fala que Deus te amou primeiro. Você ainda era pecador e Deus já te amava. E só para eu acelerar, coloca aí para mim por favor Mateus 3,17. Mateus 3,17 é o momento em que Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando Jesus ainda ia começar o ministério dele, Jesus não tinha feito um milagre, Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha feito nada para o Pai ainda. E quando Jesus entra para ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce em formato corpóreo como uma pomba, e a voz de Deus é ouvida. E olha o que é que a voz de Deus disse. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho. E não apenas o meu filho, Deus disse para Jesus: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E por que eu estou fazendo questão de mostrar isso para você hoje? Para mostrar para você que Jesus não tinha feito nada, e Deus já o amava, e ele já era o filho amado. Hoje eu declaro que você vai ser curado de toda necessidade de agradar a todos, de todo vício de agradar a todos. Você vai ser curado dessa necessidade de ser aceito, de ser fortalecido, de ser amado pelas pessoas. Eu declaro que onde houver qualquer dependência emocional será quebrada, que todo relacionamento abusivo, Deus vai tirar a venda dos seus olhos, vai abrir essa gaiola, porque você vai entender que você não é dependente de migalhas, você não é dependente de amores humanos, porque Deus é o seu Pai e Ele te ama. Deus te ama. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus te ama. Fala assim: o seu Pai te ama. Lembre para Ele isso. Ele te ama. E quando a gente se relaciona com Deus como Pai, irmão, o relacionamento é diferente. Escuta essa, que essa aqui é boa. Quem está vivo ainda aí, diga amém. Escuta essa. Tem dois tipos de filho. Dois tipos de filho. O filho que quando quebra uma coisa e tem medo do pai, ele diz: meu Deus, eu tenho que esconder isso do meu pai. Eu fiz besteira, eu fiz bobagem, eu tenho que correr. Já o filho que tem segurança, que é amado, quando ele quebra algo, sabe que a primeira coisa que ele pensa? Meu Deus, eu preciso correr para o meu pai, para o meu pai me ajudar a consertar esse negócio aqui que eu quebrei. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai ser o crente que foge do pai quando você peca. Você vai ser o crente que corre para o Pai quando você peca, porque Ele está de braços abertos para te ajudar a reconstruir qualquer coisa que foi quebrada. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Ainda que alguém te rejeite, Deus não te rejeita. Deus é o seu Pai e Ele tem amor para dar para você. A segunda coisa que Deus como Pai vai fazer na sua vida é que todo pai que é pai corrige. Estava muito boa a pregação até agora, não estava? Pois é, pai que é pai não só ama não, pai que é pai também conserta. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Fale mais animado, não tenha medo não. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Pois você não vai querer ser filho de Deus só para receber as bênçãos dele não. Se Deus é teu pai, você também tem que aceitar quando Ele te repreender. Você também tem que aceitar quando Ele te diz não. Você também tem que aceitar quando Ele te coloca de castigo. Samuel, Deus não castiga. Vai ler a Bíblia direito, viu? Que a Bíblia fala que Deus repreende o filho a quem Ele ama e castiga o que Ele tem por filho. Só que os castigos de Deus é diferente. Não é um castigo de judiação. Vez por outra, Ele te leva para dar uma volta no deserto. É uns passeios que Deus faz com a gente às vezes. Ele chega lá, fala assim: meu filho, me dê sua mão. Eita pai, por onde é que nós vamos hoje? Para o shopping. Vamos lá. E aí quando a gente vê, meu irmão, a gente está no deserto. A Bíblia diz que em Ezequiel 37,
E eis que a mão de Deus pegou Ezequiel e o lançou em um vale de ossos secos. A Bíblia não fala que foi o diabo que levou Ezequiel para o vale de ossos secos. A Bíblia fala que foi Deus quem levou ele lá, a mão de Deus que o guiou lá. Para quê? Para amadurecer, para corrigir, para consertar. Olha o que diz Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem Ele quer bem. Só que qual é o problema da nossa geração? É que essa igreja e todas do mundo, tem muita gente que está aqui só para poder viver uma vida com Deus de consumo. Quando a pregação é de conserto, o bonito sai falando: não gostei da palavra hoje. Sabe por que você não gostou? Porque você nem nasceu de novo ainda, você nem se converteu ainda. Você está vindo para o culto às vezes para poder tratar a igreja como um self-service, que você fica julgando o louvor, fica julgando a pregação, fica julgando a profecia. Vem para o culto para se sentir bem. Igreja não é lugar para você vir se sentir bem. Igreja é lugar para você ser edificado, confrontado, transformado. É lugar para o seu caráter ser afiado. É lugar para você deixar Deus ser Deus na sua vida. E pai responsável é aquele que também te diz não. Um dos maiores problemas de filhos adoecidos é pais superprotetores, pais que não corrigem. Deixa eu te dizer, Deus como seu pai, Ele vai te dizer não muitas vezes. E se Deus, o Deus que você serve, nunca te contrariou, cuidado. Porque se o Deus que você diz que serve nunca te contrariou em nada, às vezes você está servindo é um reflexo de qualquer outra coisa que não é Deus. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que só te agrada, não é o Deus que só te abençoa. É por isso que eu, Samuel, tenho muita dificuldade com um profeta que só entrega bênção, profeta que só entrega chave de carro, profeta que só entrega chave de casa, profeta que quando prega só fala de vitória. Porque a verdadeira profecia não só encoraja, também corrige, também exorta. O Deus que nós servimos é um Deus do pacote completo. Ele não quer só te abençoar nessa terra, Ele quer te levar para o céu quando Jesus voltar. Se Deus é o seu pai, aceite a correção dele. Porque um pai que é pai, corrige, confronta. E por último, o que o pai também, o pai eterno vai te dar, é a presença dele. Ele vai garantir que ele vai ser presente. Se Deus o livre, você teve um pai ausente, seus problemas estão resolvidos. O Deus que você serve, Ele é um pai presente. E em Isaías capítulo 43 fala: mas agora sim te diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te resgatei. Eu chamei você pelo teu nome, você é meu. Versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, porque as chamas não o deixarão em brasas. Versículo 3: pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Deus é Pai, Deus vai estar presente. Existe uma história na Bíblia muito forte, que conta a história de um filho abandonado, Ismael, o filho de Abraão com a escrava Agar. Quem lembra dessa história? A Bíblia diz que Sara e Abraão se apressaram, porque o filho da promessa demorou a nascer. E quando eles se apressam, Sara dá para Abraão a ideia dele se deitar com a moça que trabalhava na casa. Diga misericórdia. Pensa numa ideia maligna. Falou assim: ó, se deita com a escrava, porque tu vai ter que ter um filho com ela, porque comigo tu não vai ter. Por conta dessa pressa, dessa falta de responsabilidade, a Bíblia diz que Agar tem um filho chamado Ismael. E aí passa um tempo, Ismael está lá crescendo normal, quando de repente Sara começa a sentir um negócio estranho no corpo. Com 90 anos de idade, tem que respeitar, viu? E aí, quando ela menos espera, Sara está grávida. Aí sabe o que acontece? Nasce o filho da promessa, Isaac. E quando Isaac nasce, resumindo muito a história, Sara revoltada, olha como essa Sara era atribulada.
Ela revoltada vira para Abraão, sendo que ela tinha dado a ideia, e falou: coloca essa escrava para fora de casa e manda ela embora com o filho dela, porque esse menino não vai crescer com o meu filho. Irmão, Sara convence Abraão de abrir mão do outro filho dele, Ismael, sendo que Ismael nunca pediu para nascer, sendo que Agar nunca pediu para deitar com Abraão. E quantas crianças nascem dessa realidade? A criança nunca é a culpada de nada, a criança sempre vai ser a vítima. Abraão chega numa manhã, pega um pouco de comida e um pouco de água, entrega na mão de Agar e de Ismael, quando ele ainda tinha pouco tempo, e fala: vai embora, que Deus seja contigo. E Ismael é um dos primeiros filhos abandonados da Bíblia, e a Bíblia fala que Agar sai com o filho para o deserto, vagueando no deserto. E enquanto eles caminham no deserto, a comida acaba, a água acaba, e quando a Bíblia diz que tudo acaba, Agar, desesperada, pega um menino e deixa em um canto. E a Bíblia diz que o lugar que ela deixou o filho tinha a distância de um tiro de flecha, ou seja, ela deixou o menino longe e foi para um tiro de flecha, para não ver o menino morrer, porque ela sabia que ele ia morrer no deserto, como ela também. Só que o que Agar não esperava, o que Agar não imaginava, é que a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e o filho que Abraão rejeitou, Deus assumiu. E a Bíblia diz que Deus foi lá e disse: pega o teu filho, porque eu vou fazer do teu filho grande na terra, porque eu vi toda a situação. E a Bíblia diz que quando Agar volta correndo a ouvir a voz de Deus e pega um menino, as escamas dos olhos caem, e ela vê uma fonte de água no meio do deserto. E ali Deus começa a cuidar de Agar e do menino Ismael. E sabe o que é forte demais na palavra? É porque não dá tempo ler, meu tempo já acabou. Quem me dá mais 2 minutos, diga amém. Os meninos da banda estão chateados que estão em pé, já estou acabando. Olha o que a Bíblia diz. Você pode ler essa história depois. A Bíblia diz que Ismael não teve um padrasto, Ismael não teve outro pai. Ele foi criado no deserto com Agar, e Deus cuidou deles. E sabe o que é doido? Que a Bíblia diz que Ismael se tornou um grande flecheiro, se tornou um grande guerreiro. E a gente fica perguntando: quem foi que ensinou isso a ele? Se ele não tinha pai na terra para ensinar. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Pai eterno, o Pai dos órfãos, o Pai que não abandona, o Pai que não rejeita, o Pai que não esquece, o Pai que está perto, o Pai que ouve, foi quem fez de Ismael um povo forte. Sendo que hoje Ismael é inimigo de Isaac, e até hoje a guerra no Oriente Médio é por conta desses dois povos. E pasmem vocês, Ismael foi forte, não porque o diabo deu força para ele, mas porque Deus deu força para ele, porque o nosso Deus não abandona. Então eu estou aqui para dizer para você essa noite, que Deus te trouxe a esse lugar para te dizer: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, o Senhor, te recolherei. Você jamais estará sozinho. Eu enviarei a minha presença. Deus vai te encontrar no teu deserto. Deus vai te encontrar nos momentos que você se sentir sozinho, e Ele vai dizer: eu sou seu pai, eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você, eu vou abrir as portas para você. Segura na minha mão que eu vou passar contigo no meio de um exército, porque eu sou seu pai.
pai, eu não sou só o seu Deus, eu não sou só o seu rei. Se eu fosse só o seu juiz, eu já tinha aberto mão de você, mas eu não abro mão de você, porque eu sou seu pai, você é meu filho. Eu não vou desistir de você, eu não vou abrir mão de você, até o último dia da sua vida. O Pai eterno, que é o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus, Ele estará conosco. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Levanta aí onde você está, e eu quero ler com você, para encerrar. E a Valesca já vai subir, que eu quero encerrar esse culto orando por cada um que está aqui. Porque, meu irmão, você vai sair desse lugar entendendo que você não tem um Deus, você tem um Pai. A partir de hoje você vai sair desse lugar falando pai, papai, paizinho. Aí talvez tem gente que vai falar: Samuel, eu não gosto de chamar Deus de pai não, porque parece infantil. Eu não gosto de chamar Deus de papai não, porque, sei lá, né? Irmão, é pai, é papai. Tem crente que vai orar que é tão religioso, e eu falo do que eu tenho conhecimento de causa. Eu, Samuel, fui religioso por muitos anos. Eu, Samuel, fui de uma igreja pentecostal religiosa ao nível que eu dormia de calça social, diga misericórdia, porque o meu líder dizia que eu tinha que dormir arrumado para o arrebatamento, senão Jesus me deixava. Então eu sei o que é religiosidade, e eu tinha medo de Deus, porque eu falava: Deus vai me abandonar por causa de uma bermuda. Eu achava, irmão, que eu ia ficar na grande tribulação por causa de uma bermuda, porque a religião me ensinou isso. Mas quando eu conheci que o meu Deus, Ele é o meu Pai, aí, hoje eu não vivo uma relação de medo com Deus, hoje eu vivo uma relação de pai e filho. E é por isso que hoje eu quero declarar para você que você não vai ser mais um crente desesperado, um crente ansioso, um crente nervoso, um crente carente, um crente que precisa de todo mundo estar em cima de você direto. Ei, me ajuda, eu estou sozinho, eu estou carente, eu não tenho isso. Você não vai ficar usando nenhum trauma, você não vai ficar usando nenhuma dor do seu passado para justificar nenhum comportamento disfuncional, porque Deus está dizendo para você: você não é culpado pelo pai terreno que você teve, mas você é culpado se você desperdiçar o amor do Pai eterno, que está aqui de braços abertos, olhando para você e dizendo: vem, eu sou seu pai, você é meu filho, e nós vamos caminhar juntos até o último dia da sua vida. Deus é o seu pai. E eu quero que você feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você faça uma oração extremamente sincera. Eu sei que essa pregação talvez não foi uma pregação que você se identificou tanto, porque quem sabe você teve um pai maravilhoso. Mas eu sei que tem pessoas que estão sendo curadas essa noite. Eu sei que essa palavra está trazendo luz a dores que pessoas nem sabiam por quê. Mas hoje você vai sair desse lugar entendendo claramente que o seu Deus é o seu Pai. Jesus falou: e quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar, e eu quero que você comece a orar e a dizer: Senhor, Tu és o meu Pai. A partir de hoje eu quero acessar esse lugar de filho. Deus, eu não quero viver uma religião, eu não quero viver uma experiência religiosa, eu não quero ser apenas um vaso que o Senhor usa. Eu quero ser teu filho, eu quero confiar, estar seguro nesse amor, como a palavra de Deus fala em Mateus, quando Jesus disse: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, que não trabalham, mas o Pai Celestial cuida delas. Assim também Ele cuidará de cada um de vocês.